Notícias realmente urgentes. Os Estados Unidos da América estão realmente enviando tropas para o Irã para capturar a ilha de Karg e não só. Os Estados Unidos decidiram acelerar o envio de navios de desembarque e milhares de fuzileiros navais para o Oriente Médio em meio à operação militar em andamento contra o Irã. Fontes na Casa Branca admitiram que Trump realmente tomou a decisão de invadir o Irã por terra. Entre as opções discutidas estão o desembarque de tropas na costa do Estreito de Hormuz para garantir a passagem segura dos petroleiros, o envio de unidades terrestres para a ilha de Karg, por onde passa até 90% das exportações de petróleo do Irã, além da captura dos estoques de urânio altamente enriquecido que o Irã possui. E hoje o site Axios divulga uma notícia que, na verdade, eu já esperava. As tropas terrestres americanas planejam capturar a ilha iraniana de Karg para enfraquecer o regime dos ayatollahs e desbloquear o Estreito de Hormuz. E isso indica que a guerra realmente está passando para um novo nível. Meu nome é Alexei Pesce. Amigos, se vocês gostam deste conteúdo, se quiserem apoiar o trabalho do nosso canal no YouTube, eu ficarei muito grato por isso. Isso pode ser feito financeiramente através de qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Lá está escrito: apoiar o canal Alexei Pesce. Escolha a forma mais conveniente para você. Agradeço o seu apoio. Faça isso ao final deste episódio se achar que essa informação foi útil e interessante para você e também se inscreva no meu canal do Telegram Pesce News. O link também está na descrição do vídeo. Então, os Estados Unidos da América estão urgentemente transferindo milhares de fuzileiros navais para o Oriente Médio para iniciar uma operação terrestre no Irã, segundo fontes da Casa Branca. Trump decidiu acelerar o envio de navios de desembarque e milhares de fuzileiros navais para o Oriente Médio em meio à operação militar em andamento contra o Irã. Em particular, foi informado que a 11ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, contando com pelo menos 2.200 fuzileiros, partirá de San Diego antes do previsto já nos próximos dias. Os militares serão embarcados no navio de desembarque USS Boxer, mas, como se viu, isso é apenas o começo. Junto com o navio mencionado, outros 2 navios de transporte anfíbio, o USS Portland e o USS Comstock, também seguirão para as costas do Irã. Eles devem transportar para o destino, e o mais importante, caças F-30 e 5 mísseis e equipamentos para o desembarque das tropas em terra. Isso só prova que Donald Trump realmente decidiu invadir o Irã. A frota passará pela região Indo-Pacífico em direção ao Oriente Médio, onde se unirá ao navio de desembarque USS Trípoli. Mais tarde, o cruzador USS New Orleans e o navio de apoio USS Rushmore também se juntarão à operação. Como resultado, o número total de pessoal que será transferido para a zona de conflito pode chegar a cerca de 8.000 militares, dos quais 5.000 são especificamente fuzileiros navais. Aqui devo destacar imediatamente que hoje ficou sabido que os Estados Unidos da América iniciaram uma operação militar para desbloquear o Estreito de Hormuz. Em particular, o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, Dan Cain, declarou publicamente que aviões de ataque americanos e helicópteros Apache estão agora justamente sobre o Estreito de Hormuz, atacando essas lanchas iranianas, atingindo a linha costeira e assim por diante, e assim por diante. E ele chamou a atenção para o fato de que isso é apenas uma preparação. Uma etapa preparatória para limpar o Estreito de Hormuz e depois disso permitir que os navios da Marinha dos Estados Unidos entrem lá. Nesse contexto, informa-se que tropas de desembarque estão sendo transferidas urgentemente para a região. Fontes da Reuters disseram que o governo dos Estados Unidos considerava enviar mais tropas ao Oriente Médio para uma possível operação terrestre contra o Irã. Entre as opções discutidas estão o desembarque de tropas na costa do Estreito de Hormuz para garantir a passagem segura dos petroleiros, o envio de unidades terrestres para a importante ilha estratégica de Karg, por onde passa até 90% das exportações de petróleo do Irã, além da apreensão dos estoques de urânio altamente enriquecido que o Irã possui. Na véspera, a Casa Branca disse que Donald Trump ainda não decidiu sobre o envio de mais tropas terrestres. Trump afirmou que não quer iniciar uma operação terrestre, mas suas ações falam mais alto que as palavras. Ao todo,
O agrupamento americano no Oriente Médio já conta com cerca de 50 mil militares. E aqui é preciso lembrar que no início da guerra Trump declarou que o objetivo dela era proteger o povo americano e seus aliados das ameaças vindas do regime iraniano. Ao mesmo tempo, o chefe da Casa Branca esperava uma vitória rápida e clara. Como lembram, ele chegou a declarar antecipadamente que já tínhamos vencido. De acordo com as previsões da Casa Branca, a guerra não deveria durar mais do que 4 a 6 semanas, mas agora a administração Trump se prepara para um conflito mais prolongado. E o ministro da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, diz abertamente que não há mais prazos para a guerra. A publicação Político, por sua vez, escreve que o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos, que lidera as operações no Oriente Médio, já está se preparando para que a operação militar se prolongue. Vai se prolongar por pelo menos 100 dias. E nesse contexto, a publicação Axios afirma que as tropas americanas planejam capturar a ilha iraniana de Kark, por onde passa 90% das exportações de petróleo do Irã. Esse cenário de pressão sobre Teherã, com o objetivo de enfraquecer o regime dos ayatollahs e desbloquear o Estreito de Hormuz, está sendo seriamente considerado agora pelo presidente Donald Trump. E aqui vou citar o Axios. O presidente Trump quer que o Estreito, se para isso ele tiver que capturar a ilha de Kark, isso vai acontecer. Se ele decidir realizar um desembarque na costa, isso também vai acontecer. Mas a decisão ainda não foi tomada, disse um alto funcionário do governo Trump. Vamos parar um instante. Vou explicar o que é a ilha Kark e sua importância. Na verdade, Kark é uma ilha de coral microscópica. Ela mede 8 km de comprimento e 4 km de largura. Então, a ilha de Kark é o centro do sistema circulatório que alimenta a economia iraniana e, ao mesmo tempo, é o calcanhar de Aquiles do regime iraniano. Na ilha há um enorme terminal de petróleo para abastecimento de petroleiros. Mas aqui está a ironia do destino. O terminal de petróleo foi construído lá antes da Revolução Islâmica por uma empresa americana chamada Amoco, nos anos 1960. Como a costa iraniana é muito rasa, os portos no continente simplesmente não conseguiam receber grandes petroleiros. Assim, decidiram que, como a costa era ótima e os petroleiros podiam atracar, bastava instalar os dutos e construir o terminal ali. Mais uma vez, foram os americanos que construíram, embora os iranianos os odeiem tanto. A destruição das instalações petrolíferas ou a ocupação da ilha tiraria do Irã seus meios de subsistência, mas resultaria em uma escalada massiva da guerra. Porque, por um lado, isso certamente exigiria o envio de soldados americanos para o território iraniano e, por outro lado, daria ao Irã um motivo para bombardear campos de petróleo, fábricas e portos dos países do Golfo Pérsico que ainda não foram atacados. O que pode levar a uma crise económica mundial que duraria meses, se não anos. Trump não quer bombardear a ilha de Kark, e é fácil entender o porquê. Trump disse várias vezes que espera uma transferência de poder no Irã seguindo o modelo venezuelano para líderes mais maleáveis. A destruição de Kark privaria o país da renda das exportações de petróleo e o Irã mergulharia no caos sob qualquer liderança. A ocupação da ilha resolve essa questão, mas para isso é preciso enviar soldados americanos ao Irã, o que Trump aparentemente está fazendo agora. O terminal na ilha é capaz de movimentar de 5 a 7 milhões de barris por dia. Além do terminal, há tanques de armazenamento de petróleo na ilha, para 28 milhões de barris, mas, como já disse antes, as tropas dos Estados Unidos podem desembarcar não na ilha, mas no continente, e ainda assim paralisar o funcionamento do terminal na ilha. Vou explicar o que quero dizer. Para isso, basta bombardear ou capturar a estação de bombeamento de petróleo perto da vila de Gorée, na província de Bushehr, na costa. Dessa estação de bombeamento de petróleo partem oleodutos para o novo terminal de Jask, no Golfo de Omã, contornando o Estreito de Hormuz. E aqui está o ponto mais importante. A rota alternativa a esse terminal de Jask praticamente não era utilizada antes da guerra, mas ele permite que o Irã exporte pelo menos 1 milhão de barris por dia, o que, por sua vez, permite a minagem do Estreito de Hormuz com um prejuízo mínimo para a própria exportação. Embora exista, é claro, outra opção, impor um bloqueio naval à ilha de Kark e não permitir a entrada de petroleiros. A legalidade dessas medidas já foi debatida pelas autoridades dos Estados Unidos com advogados do Pentágono, e como uma operação para capturar a ilha, que fica a 24 km da costa, pode colocar as tropas dos Estados Unidos sob fogo vindo do continente.
Ela só começará após a redução do poder militar do Irã no Estreito de Hormuz. Agora, aviões e helicópteros Apache de ataque estão sendo preparados. Segundo as estimativas dos militares americanos, eles vão precisar de cerca de um mês para enfraquecer ainda mais os iranianos com ataques antes de capturar a ilha de Karg. Vale ressaltar que na última sexta-feira as tropas americanas realizaram ataques aéreos massivos contra dezenas de alvos militares na ilha de Karg, destruindo especificamente objetivos militares. Mas, segundo Trump, os Estados Unidos, abre aspas, por questões de decência, não atacaram a infraestrutura de petróleo na ilha. E então, como garantiram na época em Washington, aquele ataque foi um tiro de advertência destinado a convencer Teherã a desbloquear o Estreito de Hormuz. Mas, ao mesmo tempo, aquele ataque, e eu acho que isso é mais provável, foi um passo preparatório voltado para enfraquecer as capacidades militares na ilha, criando condições para uma possível operação terrestre. Mas vou deixar isso em aberto. Não deixem de escrever suas opiniões e conclusões nos comentários deste vídeo. Por favor, inscreva-se no canal. Talvez você queira se tornar um membro deste canal no YouTube. Isso pode ser feito no mesmo lugar onde você se inscreve. E claro, deixe seu like e ative o sininho. Enfim, amigos, obrigado por assistirem. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.